Meus nobres cartoleiros! Salve família Super Dicas! Aqui estamos para jogar a 29ª rodada do Cartola FC e do Brasileirão. Dessa vez o nosso Super Toro vai entrar em campo com o astral lá em cima, com a confiança recuperada, porque podemos dizer que finalmente conseguimos estrear nesse segundo turno de Brasileirão. Tivemos nessa 28ª rodada, que foi a primeira do ano, né? Ano novo, vida nova. Foi a primeira rodada onde a gente conseguiu ter uma pontuação bem acima do que fez a maioria dos cartoleiros e ficamos entre os primeiros colocados da rodada. Então a gente já sentiu a diferença aí com a pontuação que a gente fez, com as posições que a gente recuperou. E eu passo tudo aí para vocês na descrição do vídeo. São coisas que reanimam, né? A gente vê que não desaprendeu a jogar cartola e as coisas não estavam acontecendo porque tem fases e fases, né? Mas a gente nunca deixou de dar o nosso melhor, de tentar tirar as melhores pontuações possíveis e também nunca tivemos medo de fazer as nossas estratégias, né? Arriscar nos momentos que a gente achava que é melhor arriscar, né? Por exemplo, nessa rodada, o grande ponto, né, no nosso time, nós tiramos 75,82 pontos, mesmo errando o capitão, que é uma coisa que se a gente acerta, ou até mesmo se a gente tivesse escalado aí o Claudinho, né, fizesse a dobradinha Claudinho e Diego Souza, a nossa nota teria sido aí perto dos 90 pontos, né? Mas nosso capitão foi o PP e não tivemos o Claudinho. Eu acho que o Claudinho foi pouco escalado, né, por as opções que a gente tinha na rodada. O Brenner nesse jogo, né, era o mais indicado. E o Bragantino surpreendeu o São Paulo, né? Mas quanto à nossa escalação, o grande ponto foi na zaga, que nós conseguimos acertar o Lucas Claro no jogo contra o... no Fla-Flu, né? Ele acabou fazendo gol de cabeça aí que começou a virada do Fluminense e acabamos acertando ele, acertando o Arrascaeta, teria acertado o Gabigol se ele não perdesse, por exemplo, um gol no comecinho do jogo, né? E isso acabou sendo determinante para que a nossa nota tivesse sido muito boa. A recuperação do Thiago Volpi também eu destaco bastante, porque ele terminou o primeiro tempo com -8, né? O Bragantino deu um show de bola no São Paulo. Aí no segundo tempo o Volpi chegou a fazer 7 pontos, 4 defesas difíceis, mas depois o Cartola tirou uma, né? Que teve no lance que o Tietê foi expulso, se eu não me engano. Ele tinha feito uma defesa difícil, mas o jogo teve que ser revisto o lance, né, para a expulsão do Tietê. Então o que aconteceu depois? Perdeu validade e tiraram a DD do Thiago Volpi, né? Mas mesmo ele fazendo 3 pontos para quem tomou 4 gols, foi uma baita recuperação. E entre outras coisas que a gente acertou, né, 2 assistências do Diogo Barbosa, o Patrick teve SG, o Sabino recuperou SG. A gente já falou da mitada do Arrascaeta, do gol do Diego Souza, né? O gol do Diego Souza, se eu não falei, estou falando agora. Então só faltou mesmo ter um Claudinho, né? O Claudinho seria a grande sacada dessa rodada, né? Até para escalar ele a gente teria que ser um pouco corajoso, né? Porque o Claudinho ele entraria ali no lugar do Gabigol ou até mesmo do PP, que a gente escolheu de capitão. E o capitão, né? Ter o Claudinho e acertar o capitão, a gente faria uma rodada simplesmente perfeita com esses 2 detalhes, mas mesmo assim já foi uma rodada maravilhosa e com certeza, viu? A gente tendo confiança para escalar faz toda a diferença, rapaz, porque a gente escalar um time na fase ruim, a gente pensa às vezes que tudo que a gente escolhe vai dar errado, a gente não tá com a mão certa, né? Não tem aquela intuição, a intuição não tá afiada, né? Igual quando a gente tá na boa fase. Então faz muita diferença, foi muito bem-vindo a volta da boa fase, né? Esperamos que não tenha sido só um sonho de verão, né? Vamos continuar aí nessa pegada para podermos terminar o segundo turno também com grande estilo e confirmando um grande desempenho nesse ano de 2021 pelo Brasileirão 2020. Bom, quanto à nossa escalação, nós temos aí um mix de jogadores do Flamengo e do Internacional.
Basicamente, dessas duas equipes, nós estamos com 9 jogadores mais o técnico. De nome diferente do Flamengo e do Inter, só temos o David Braz na zaga e o Cano, né? Vai ter o clássico aí Vasco e Botafogo, a gente está entendendo que o Cano vai deixar a sua marca, né? E tudo isso porque 3 dos favoritos nessa rodada vão poupar jogadores. 3 favoritos vão estar poupando aí. É o Palmeiras, que pega o Sport fora de casa. Eu tinha visto mais. O Grêmio, que pega o Fortaleza fora de casa. Não, só tem esses 2 mesmo. O Palmeiras e o Grêmio, né? São times aí que seriam favoritos e que vão poupar jogadores. Além do São Paulo, né? O São Paulo vai com força máxima, mas vai ter um compromisso aí muito difícil, né? Contra o Santos no Morumbi. Mesmo o Santos também poupando, né? Eu não vi o Marinho. O Marinho não tá provável, né? O Marinho não joga, o Santos tá priorizando aí a Libertadores, né? Mas ainda assim é um jogo bem difícil para o São Paulo, né? Eu, dessa vez pelo menos, fiz a opção de priorizar aí o Flamengo e o Internacional. Tomara que a gente esteja certo, né? Nós vamos ter um jogo curioso, né? Bragantino contra o Atlético Mineiro. O Galo aí disputando o título e o Bragantino vindo da vitória surpreendente, né? Pela forma como foi. O Bragantino tem um time muito bom, não é uma surpresa ele tirar ponto de equipes brigando pelo título, né? Mas o 4-2, né? Sendo 4-1 ainda no primeiro tempo, foi uma surpresa. E agora a gente fica até sem saber qual vai ser a desse jogo, né? Uma partida bem previsível e vai ser interessante de assistir, né? O Bragantino vindo desse embalo e pegando o Atlético Mineiro disputando o título. Jogão. E um jogo que não vai valer para rodar, a Corinthians e Fluminense, aí os esquemas que a Globo faz, né? Mandou esse jogo lá para quarta-feira por conta de ter perdido os direitos de transmissão da Copa Libertadores. Então, é isso, meus amigos. Vou resumir aqui a escalação para vocês. Hugo Souza, Felipe Luiz e Moisés nas laterais. Estamos arriscando aí 2 SGs do Flamengo, né? Na zaga, David Braz e Rodrigo Moledo, né? 2 SGs do Inter também. O Goiás está se recuperando, mas pela forma como está a rodada, a gente entende que precisa arriscar e vamos torcer para que o Flamengo Internacional nos dê esses SGs, né? O Ceará, inclusive, né, vai ser o adversário do Flamengo, vem de derrota em casa para o próprio Internacional. Meio de campo, Thiago Galhardo, que é o nosso capitão, dobradinha que vamos também com o Patrick, e estamos mantendo o Arrascaeta. No ataque, dobradinha rubro-negra, Bruno Henrique e Gabigol, com mais o Cano e o técnico Abel Braga. O preço do time, 136 cartoletas e 23 centavos. É isso aí, meus amigos, vamos com tudo para mais uma rodada. Aquele abraço e bora, Vitar!